Esse é o nosso vídeo de número 50. Nós consideramos isso uma grande vitória. É uma vitória porque as nossas pretensões, elas talvez não almejassem tanto. Nós temos amigos, nós temos queridos, pessoas que nos ouvem com carinho, com afeto, com respeito, que é mais importante. E qual que é o objetivo dessa mensagem? O objetivo dessa mensagem é que nós possamos ter em nós um clamor, como o de Ana. É que nós possamos ter em nós um desejo de ver restauradas, além da nossa própria vida, a obra do Senhor. Quando nós contemplamos as coisas e quando nós vemos as desilusões e nós vemos as decepções das pessoas, e a nossa geração ela passa a conviver com uma expressão desigrejado, e a expressão ela é, inclusive, tem ela em inglês, a gente fica preocupado. Olha isso, olha o que Ana fez e coloque a sua vida à disposição do Senhor, para que isso não cesse, para que isso não pare. Olha, quando nós podemos ver o projeto de salvação, e eu sempre disse isso para vocês, tem compromisso com mais um. Olha, se ontem nós éramos 2, hoje nós podemos ser 4. Amanhã nós podemos ser 8. E depois da manhã nós podemos ser 16. Desde que haja compromisso. Então nós nos alegramos muito com o apoio que nós recebemos até agora. E fica aqui a nossa alegria, a nossa satisfação em chegarmos ao vídeo de número 50. Muito obrigado a todos. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Samuel, capítulo 2, nós vamos ler assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, portanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezes, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Ah, querido, essa passagem ela se torna para nós de um valor imenso, de um valor muito grande. Ana, ela é uma israelita e ela vive no meio de um povo que não admite que uma mulher seja estéril. Era uma vergonha para uma mulher ser estéril. Havia uma promessa da parte de Deus, lá no capítulo 3 do Gênesis, de que a mulher, dela nasceria um grande Salvador, dela nasceria o Salvador da humanidade. Então toda mulher israelita, ela poderia sim ser a provável mãe do Redentor. Então quando uma mulher era estéril, havia uma vergonha muito grande. E Ana era estéril. E Ana vai ao culto, lá em Jerusalém, era uma questão da religião dela, tinha que ir lá de vez em quando para adorar o Senhor. E numa das idas lá em Jerusalém, a Ana ela tem muitos desconfortos. Um desconforto é a própria situação dela de ser estéril. E tem um outro desconforto, que é a situação da religião dos seus pais. O sacerdote velho e meio cego. Os filhos do sacerdote sem condição nenhuma de dar sequência ao culto. Então era vergonhoso. Se a situação da vida dela era vergonhosa por causa da sua esterilidade, também a sua fé não oferecia nenhuma esperança. Porque o sacerdote e as pessoas que eram responsáveis pela adoração e pela invocação do nome do Senhor,
estavam ficando de uma maneira escandalosa. Talvez a gente tenha visto falar sobre isso já também nos nossos dias, mas isso é uma coisa que, quando existe em alguém o desejo de que haja salvação, então haverá dentro de nós a vontade de irmos até o altar do incenso e conversarmos com o Senhor. Ana, ela vai lá diante do Senhor e vai dizer ao Senhor: Senhor, tira de mim a minha vergonha, me dê um filho, e eu vou fazer uma proposta para o Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo ao Senhor por todos os dias em que ele viver. Irmãos, a gente não sabe, na Bíblia não diz se Ana faz essa proposta para o Senhor porque ela viu a situação que estava a vida do sacerdote Eli e a vida dos seus filhos. Mas a proposta dela é muito ousada. Ela vai oferecer a Deus uma opção dela ser usada como alternativa para a situação que estava a fé em Jerusalém. Ah, meus irmãos, essa mulher vai receber uma bênção maravilhosa. Ela vai engravidar. Ela vai ter um filho. E ela vai poder fazer, então, esse cântico. O meu coração se regozija no Senhor. Você consegue imaginar uma pessoa que durante dias e dias e dias da sua vida, ela só coleciona tristeza, ela só coleciona decepção, ela não tem nenhum motivo existencial, ela não tem nada a que se apegar e que ela possa dizer, eu não quero morrer? É a Ana antiga, a Ana velha, a Ana antes de ir diante do altar do Senhor, do altar de incenso do Senhor, e dizer para Deus, Senhor, eu tenho uma mágoa, eu preciso de uma bênção. Essa mulher, ela chega agora vitoriosa. Vitoriosa. E ela vai declarar, e a gente pode compreender que ela vai declarar alguma coisa que fala sobre a sua própria vitória, mas ela vai falar sobre a vitória de todas as gentes. De todas as gentes. Não há santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Quando a gente olha santidade, a gente tem, pela nossa religiosidade, santidade para nós é andar todo mundo de chinelinho de pantufa, vestido de branco, andando devagarinho e falando baixinho. Os mais santos mesmo, eles criam asas e viram anjos. Essa é a nossa visão de santo. Santo, para quem é judeu, para quem é israelita, é muito simples. O noivo e a noiva. A noiva foi santificada para o noivo e o noivo foi santificado para a noiva. Eles não podem pertencer mais a outro, eles não podem ser de outro, porque eles foram santificados um para o outro. O noivado é uma santificação. Quando a Bíblia propõe que nós sejamos santos, a Bíblia propõe isso, que nós sejamos do Senhor e somente do Senhor. Não tem a ver com a altura que nós falamos e nem com a roupa que nós usamos. Tem a ver se nós não somos de outro. E a Ana vai dizer, eu tenho um Deus só meu. Sem sacerdote, sem esperança, sem rituais no templo, estava tudo destruído. A Bíblia, no livro do Samuel, vai dizer que a lâmpada do Senhor, ela quase que se apagava lá no santuário. Não tinha nada disso. E ela vai dizer que, apesar disso, ela tem um Deus para ela. Ela tem um Deus a quem ela pode recorrer. Ela tem um Deus a quem buscar. E ela vai falar uma coisa maravilhosa, porque ela vai falar da minha vida. Ela vai dizer de um Redentor. Ela vai falar de um Redentor. Ela vai falar de uma redenção. A redenção da Ana era ter um filho? Sim. Mas isso era suficiente? Não. Porque a maior redenção da vida dela foi ela descobrir Deus. Foi quando ela vai diante de Deus e conversa com Ele, ela descobre que lá longe, lá na eternidade, num lugar que às vezes o pensamento dela não consegue alcançar, existe alguém que a ouve e existe alguém que a responde. Ah, é inimaginável. É inimaginável nós vermos o socorro de Deus de uma maneira tão direta, tão objetiva, tão incisiva.
O salmista, ele vai dizer, Deus é socorro bem presente na angústia. Mas eu escuto isso como filosofia. Deus é socorro bem presente na angústia. Ótimo. Que coisa boa, que bom. Eu posso pegar e usar o meu pão diário e todos os dias de manhã eu pegar e escrever lá na geladeira, Deus é socorro bem presente na angústia. Todo dia quando eu for pegar água, eu estou lendo, Deus é socorro bem presente na angústia. Não faz sentido, querido. Só vai fazer sentido quando eu pego a minha angústia e vou com ela diante do altar do Senhor e eu começo a queimar incenso ao Senhor. A minha angústia, a minha dor, a minha decepção, o meu fracasso, o meu flagelo, o nome que eu quiser dar. Eu vou diante de Deus e coloco aquilo ali. E aí, então, eu compreendo o apóstolo dizendo no Novo Testamento, antes sejam conhecidas de Deus todas as vossas ansiedades, todas as vossas necessidades, com oração e súplica. Com oração e súplica onde? No altar do incenso. Por isso que dentro daquele santuário tem um altar do incenso. Para que eu possa, então, colocar diante do Senhor tudo aquilo que me aflige. E fazendo isso, eu venha a descobrir de um Deus tão grande que me ouve, que tem atenção para mim, que tem um minuto para mim e que tem respostas para mim. A gente vê isso na vida da Ana e a gente vê que o egoísmo dela some. Ela vai dizer de uma esperança, de um Israel destruído. O Senhor veio e quebrou o arco e derrubou o cavalo e o seu cavaleiro. Está falando de uma vitória de um exército que ela está falando. A Ana não tem exército. Ela está profetizando da vitória de Israel, do que Deus ia fazer por Israel, do que Deus ia cuidar de Israel. Ela não tem ideia do que ela está falando. O coração se regozija no Senhor. E ela passa a profetizar. Ela passa a profetizar. A gente às vezes lê na Bíblia alguns textos que dizem assim, fulano foi cheio do Espírito Santo e ele profetizava. Ele profetizava o quê? Profetizava isso que a Ana profetizou. E ninguém escreveu. Mas profecia é isso. Profecia é exaltar o nome do Senhor e engrandecer o nome do Senhor. Essa mulher, ela vai ter essa experiência maravilhosa. Ela vai declarar uma vitória pessoal. Ela vai declarar uma vitória coletiva. Uma vitória de todos. E ela vai falar de Jesus. Porque Ele é a rocha da minha salvação. É o que está escrito aqui. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor.